Mecânica Maranello, sua oficina especializada em veículos multimarcas. Pessoal, ontem à tarde deu entrada em nossa oficina esse Palio. É um Palio 1.0 com a motorização nova da Fiat 2013-14. Motor 1.0, 8 válvulas Fire Evo. Esse carro tem só, vou tentar pegar a quilometragem dele aqui no painel, 30 e poucos mil quilômetros rodados. Deixa eu ver se dá pra ver. Não vai ficar com advertência de porta aberta. Deixa eu encostar aqui. Vou tentar mostrar a quilometragem do carro e porque o consumidor pensa, né, que carro novo está isento de manutenção e que não vai ter necessidade de visitar a oficina, mas às vezes acontece imprevisto, né? 32.341 é essa quilometragem do painel. Então tá bem pouco rodado. E olha só o que aconteceu. Segundo o proprietário dele, ele chegou em casa normalmente e após pela manhã, outro dia, né, ele deu partida e o motor não quis entrar em funcionamento. Então nós verificamos através do scanner se havia alguma falha armazenada na memória, algum defeito de algum sensor. Tudo certinho, tá até um manômetro instalado aqui, ó, monitorando a pressão na linha de combustível. Foi verificado a situação do sistema de ignição. No ato da partida tem ignição. Foi verificado também o acionamento dos bicos, pulsa corretamente e o motor não entra em funcionamento. Essa ferramenta aqui é um vacuômetro que a gente utiliza para verificar se o motor se no coletor a depressão é normal, com o movimento dos pistões sugando ar pelo corpo de borboleta. E durante esse processo de partida tem que ter uma pequena sucção, e após que o motor entre em funcionamento, ele em condições normais tem uma variação entre 300 e 400 milímetros de mercúrio, desculpa. E durante a partida nós observamos a ausência de depressão. Então a gente verificou o catalisador, o escapamento para ver se tinha alguma obstrução, estava legal. Também verificamos o estado de compressão através de um manômetro, tirou as velas fora e também estava legal. Então a gente falou, vamos dar uma conferida no sincronismo do motor. É um motor com pouca quilometragem rodada. A correia dentada, correia de comando do motor, ainda é original, até porque não deu a quilometragem para ser substituída. Foi verificado o tensionamento aqui da correia antes de desmontar, para a gente ver se porventura havia criado alguma folga e isso pudesse provocar um pulo do dente da correia e consequentemente fizesse o motor sair fora de sincronismo. Mas a correia está bem tensionada, os dentes da correia aparentemente estão em perfeito estado, mas procedemos à desmontagem para ser verificado com auxílio de ferramentas. Eu vou levantar para mostrar, mas na parte de baixo esse motor utiliza uma ferramenta bem aqui à frente, na engrenagem do eixo, virabrequim, e uma ferramenta para fazer o eixo de comando de válvulas, que é essa ferramenta aqui, ó. Então na parte de baixo a ferramenta está bem posicionada da forma correta, e a ferramenta que deveria se enquadrar e encaixar perfeitamente no eixo de comando, ela não encaixa, ou seja, o eixo de comando está fora de posição. E aí é que veio a dúvida, mas como aconteceu para esse motor ter saído fora do ponto? Segundo o dono do carro, ele chegou, desligou o veículo na garagem e pela manhã o carro não entrou em funcionamento. É meio estranho, pessoal, para ter acontecido isso daqui, ó, porque a correia está bem tensionada, os dentes estão em perfeito estado. Então assim, leva a crer que houve algum procedimento errôneo. Não sei
mas com mecânica, né, contra os fatos não há argumento. Então aqui a gente está verificando e a gente vai reposicionar o eixo comando no ponto normalmente e torcer para que não tenha acontecido o atrito entre a colisão, na verdade, entre a válvula e o pistão, para não trazer por consequência o empenamento da válvula. Só mostrar a ferramenta na parte de baixo aqui, ó. Ô Johnny, aciona o elevador um pouquinho. É um videozinho bem breve, pessoal. E um pouco curioso, né? Um carro bem novo, 2013, 14, e chega na oficina no guincho. Então é um pouco curioso. E eu estou dividindo com vocês aqui essa... Beleza, Johnny? Beleza? Essa novidade. Aqui está a ferramenta. Ali, ó, devidamente posicionada. Deixa eu tentar... colocar a mão aqui. Segura essa luz aí, Johnny. Essa é a ferramenta, ó. Ela é fixada através de 3 parafusos. Na verdade, esses parafusos são até os mesmos que fixam a polia, onde é encaixado a correia auxiliar, correia Poli-V. E quando a nossa referência é esse orifício, né? Ele bate coincidentemente com a furação que tem na ferramenta. Então é instalado o parafuso. Então o eixo de manivela, que é o eixo onde que fica parafusado o conjunto de bielas, está sincronizado. Esse motor, ele é uma situação curiosa que a Fiat veio através das ferramentas, que o sincronismo desse eixo de manivela não se dá quando o pistão está em PMS. Ele fica com os 4 pistões nivelados. Então a parte de baixo está fasada e a parte de cima, né, a gente já havia uma suspeita de que havia um problema, porque nota que a gente estava vendo depressão no coletor. O coletor aparentemente, fisicamente, está normal. Nós temos até um equipamento que ele injeta fumaça, então a gente já fez um testezinho, injetou fumaça por esse orifício aqui, ó. Beleza, Johnny? A mangueira aqui está até solta, foi só encaixada, mas a mangueirinha aqui está solta. Deixa eu tentar soltar aqui para mostrar para vocês, ó. Através aqui desse orifíciozinho, nós instalamos a mangueira e injetamos fumaça para ver se havia algum problema no coletor, se ele tivesse quebrado, né, para estar justificando essa falta de depressão aqui no vacuômetro. Mas o coletor também estava íntegro, então foi onde que veio a ideia em conferir o sincronismo do motor. Tá fora, tá certo? Tá aqui a ferramentinha, ela não encaixa. Então agora a gente vai proceder o enquadramento do eixo comando. Vai bambear ali o tensionador, bambear também, afrouxar o parafuso que fixa a engrenagem, enquadrar o comando perfeitamente, tornar a tensionar a correia, proceder uma limpeza e torcer para que não tenha trago por consequência o empenamento das válvulas. Depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando os finalmente, né, se foi resolvido ou não, fazendo apenas o enquadramento. Ô Johnny, pode proceder já a desmontagem ali para estar verificando. Então estou fazendo um videozinho para dividir com vocês curiosidades do dia a dia. Palio novo, 2013, 14. É um carro aqui da nossa região mesmo, e até um cliente nosso que indicou, fez a indicação, veio para o guincho, e o que o cliente nos relata é essa situação de ter chegado e após ter passado o período, né, da noite, o veículo simplesmente pela manhã não quis entrar em funcionamento. Muito estranho, simplesmente ter guardado o carro e né, ter pulado o dente da correia ali. Tá meio estranho, mas legal. Um abraço a todos aí e a gente volta com a segunda parte, ok?